Muito bem. Atos do Espírito Santo, uma série em que estamos vendo resultados incríveis, trazidos pela ação do Espírito Santo por meio de, através de pessoas que se disponibilizaram a ser usadas por Deus, como ferramentas, como instrumentos da vontade de Deus. E aí eu tenho que perguntar para você, já que você está acompanhando essa série junto conosco, está vendo, começando a ver a ação do Espírito Santo, lá no livro de Atos, os atos do Espírito Santo, eu lhe pergunto, você está disposto? Você está se disponibilizando nas mãos de Deus para ser usado por Ele, para abençoar outras pessoas? Não é retórica a pergunta, é para você parar e pensar. Você está se apresentando para Deus voluntariamente? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, use-me, capacite-me, porque é isso aqui, é isso que a gente quer. Esse é o nosso alvo. É magnético. Estou tentando apertar aqui o negócio. Meu assistente de palco, Azaf, palmas para Azaf, nosso assistente de palco. Se a gente não puder fazer uma brincadeira com alguma coisa séria, qual é a graça, né? Muito bem, então vamos lá. Vou começar de novo. Não vou não. Mas eu vou repetir a pergunta. Você está se disponibilizando para ser usado por Deus? Pensa um pouquinho nisso. Pensa um pouquinho nisso. Porque é isso que a gente está buscando aqui, meus irmãos. Sermos incentivados pelo Espírito Santo a buscar a presença dEle, para que por meio do poder de Deus possamos agir segundo a vontade de Deus. E nós vimos aqui exemplo da ação de Deus por meio de um homem. Pedro não era um homem perfeito, pelo contrário, tinha tido atitudes, inclusive covardes, de negar Jesus, mas cheio do Espírito Santo se transformou num homem corajoso. E em duas ocasiões que vimos nos 2 domingos passados, nós vimos Pedro pregando para um grupo de pessoas enorme. Isso está registrado, como já vimos, em Atos 2, de 14 a 41, e Atos 3, de 11 a 26. 3.000 homens se converteram na primeira pregação, 2.000 homens se converteram na segunda pregação, 5.000 convertidos, homens, fora mulheres e crianças. Sabemos que uma boa parte daqueles convertidos era composta por israelitas de outras partes do Império Romano. Justamente lá em Pentecostes, que era uma festa judaica, e que muitos judeus da diáspora, a diáspora é o espalhamento dos judeus ao longo do Império Romano, ao redor do Império Romano, os judeus da diáspora sentiam a necessidade de retornar a Jerusalém pelo menos uma vez por ano. É daí que veio aquele movimento de peregrinação anual a Meca. É inspirado no que os judeus faziam. E eram 5 festas anuais, a Páscoa, o Pentecostes e outros, Yom Kippur e outras lá, que o pessoal ia conforme as suas possibilidades, disponibilidades, etc. E foi justamente na festa do Pentecostes que pela primeira vez, quando vimos, o poder de Deus desceu como chamas de fogo, nessa imagenzinha mostra isso, e Pedro e os demais discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a louvar o Senhor, a adorar o Senhor em várias línguas. E aqueles homens vindos das mais variadas origens ouviam aqueles galileus incultos louvando ao Senhor
nos seus idiomas. E aí, Pedro pregou, 3 mil se converteram, e aí depois, pelo poder de Deus, o homem foi curado. E aí Pedro foi lá e pregou de novo, mais 2 mil. E depois disso? Depois de cada uma dessas 2 pregações, a igreja cresceu. E ela precisou se adaptar. E o que veremos hoje é qual foi a ação do Espírito Santo para permitir que houvesse essa adaptação da igreja à chegada de tantas pessoas novas. Os atos do Espírito Santo para permitir que houvesse comunhão entre aquele número tão grande de pessoas. E é para isso que eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, que eu lerei para você, que fala justamente do primeiro momento de comunhão que se seguiu logo à conversão daqueles 3 mil em Pentecostes. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, aos atos do Espírito. Todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Isso é importante, eu vou citar isso aqui lá na frente. Tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos do Espírito. Era o Senhor agindo por meio do seu Espírito, levando outras pessoas a se juntarem àquele grupo. Então, vejam como o Espírito Santo continua se movendo no meio dos discípulos, continua agindo no meio dos discípulos e conduzindo os discípulos pelo caminho escolhido por Deus para eles. Essa questão aqui de compartilhar os alimentos, compartilhar os bens e tudo mais, poderia dar margem a alguém comparar com a famosa utopia marxista do paraíso na terra. Bom, Marx foi seminarista, ele estudou para ser padre ou pastor, agora estou na dúvida. Mas o fato é que ele foi seminarista, pastor. E ele pegou essa visão do paraíso da Bíblia e codificou-a para ser aplicada aqui na Terra. A diferença é que aquelas pessoas faziam isso voluntariamente. Elas, de vontade própria, decidiam vender seus bens e participarem daquela comunidade, ajudando uns aos outros. Depois da segunda pregação de Pedro, mais um grande número de pessoas se juntou ao grupo. E aí, Atos 4, 32 a 37. Da multidão dos que creram, uma era a mente, um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Atos do Espírito Santo, mais uma vez. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E aí tem um exemplo, o texto bíblico mostra um exemplo específico, cita o nome de uma pessoa que fez essa atitude, que assumiu essa atitude. José, um levita de Chipre. Vejam, ele não era de Jerusalém, ele era de Chipre. Estava em Jerusalém quando aconteceu não se sabe se ele se converteu na primeira ou na segunda manifestação do Espírito Santo, mas o fato é que ele creu em Jesus Cristo e não quis mais voltar para a terra dele. Esse homem era chamado pelos discípulos, pelos apóstolos, de Barnabé, que significa encorajado.
encorajador. O que ele fez? Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ele entregou a vida dele inteira ao Senhor. Não apenas a parte material, mas também a parte espiritual, e nós veremos ao longo do livro de Atos que Barnabé aparece várias vezes. Ele se tornou um missionário. Gente, eu sei que é difícil de imaginar uma comunidade como essa. Uma comunidade onde as pessoas têm tudo em comum, em que as pessoas não permitem que ninguém passe necessidade. É muito difícil isso. Realmente, acredita-se que só pela força de um Estado todo-poderoso é que isso seria alcançado. Mas ali não havia Estado. Ali havia voluntariado. As pessoas faziam porque estavam cheias do poder de Deus. Estavam cheias do Espírito Santo. Essa atitude deles, por si só, já prenuncia, já demonstra um ato do Espírito Santo na vida deles. Problema, sempre tem um problema, né? É que a natureza humana é decaída. A natureza humana é egocêntrica. E as pessoas naturalmente se inclinam para atender os seus próprios interesses e não os interesses dos outros. É a coisa mais natural do mundo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem é que nunca ouviu esse ditado aí? Não, parece que é a grande representação do Brasil. Então, cada um quer se virar. Não, eu tenho que resolver o meu problema. Se sobrar, mas nunca sobra, né? E aí nós vemos um episódio que está em Atos 5, eu não vou ler o texto todo, mas está de 1 a 11, em que um casal, provavelmente, a Bíblia não afirma isso, mas provavelmente, ao ver a forma como Barnabé foi tratado daquela coletividade, naquela comunidade, devido ao ato que ele fez de vender o seu terreno e entregar o dinheiro, aquele casal vendeu um terreno que tinha, mas eles combinaram de não entregar todo o dinheiro da venda, esconder uma parte do dinheiro, viver entre aqueles irmãos, mantendo lá uma reserva estratégica. Mas eles poderiam fazer isso? Nós veremos aqui que poderiam. Só que, além de fazer isso, eles disseram que estavam entregando o dinheiro todo. Aí é que foi o problema. O problema não foi eles terem ficado com uma parte do dinheiro. O problema foi eles terem mentido. Por que eles mentiram? A Bíblia não diz. Mas provavelmente tem a ver com busca pelo poder, busca por reconhecimento. Às vezes, agora está muito na moda, né? A gente falar de demonstração de virtude. Não, nós temos que mostrar que somos sinalização de virtude. Temos que mostrar que somos muito legais, somos transformados por Deus. Só que estamos mentindo, e é mentira do diabo. E aí, os versículos 3 e 4 dessa passagem toda, que eu quero ler para vocês, lembrando, eles não eram obrigados a doar os seus bens. Não eram, tá? E o texto aqui afirma isso. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não te pertencia, era sua. Ninguém falou para você que você tinha que vender. Você vendeu porque você quis. Não era sua? Era. E depois de vender, o dinheiro não estava em seu poder? Estava. Era obrigado a entregar? Não. Não era. Está claro isso aqui? Não estava em seu poder? Estava. O que o levou a pensar em tal coisa? Qual coisa? Entregar uma parte do dinheiro, dizendo que estava entregando tudo. Lá pelos motivos que a gente não sabe quais são, mas podemos imaginar quais.
Só que isso significou, como diz o texto, que eles mentiram não aos homens, mas a Deus. E aí, ao ouvir isso, Ananias caiu morto, depois a esposa veio, Pedro deu a ela a oportunidade dela se arrepender e falar a verdade, ela perseverou na mentira e morreu também. Uau! Imaginem, se você mente para ficar bem na fita, para não perder moral e cai morto. Eu acho que não ia sobrar ninguém, né? Nem eu. Aí cabe uma pergunta. Eu não tenho como fugir dessa pergunta. Como podemos nos identificar com a história de Ananias e Safira? O que ela diz para a gente? Ela fala para a gente, ela nos chama a atenção para o fato de que nós temos muita dificuldade em abrir mão dos nossos bens materiais. É muito difícil ser generoso. Tanto que é incrivelmente comum vermos pessoas que têm muito pouco e que mesmo assim são mais generosas do que pessoas que têm muito. Mas, como diz o ditado, quanto mais tem, mais quer. E aí, nós devemos nos perguntar, como é que está a minha atitude em relação aos bens materiais? Eu ajo com liberalidade, com generosidade, ou eu ajo com usura? Com egoísmo? Nós precisamos nos questionar sobre essas coisas. Mas não acabou aí não, gente. Natureza humana é terrível. Infelizmente, ao longo da história do cristianismo, várias outras pessoas tentaram se aproveitar da situação. Quantas vezes nós não recebemos aqui pessoas pedindo ajuda, e aí a gente, já é escaldado, né? Gato escaldado tem medo de água fria, a gente vai, acompanha a pessoa, compra o remédio para a pessoa, e uma vez a gente, depois de comprar o remédio para a pessoa, seguimos ali, a pessoa, foi até o Anderson que fez, seguiu a pessoa tentando vender o remédio, porque a nota a gente não entrega, não vai poder voltar na farmácia para trocar de volta, porque essa a gente já conhece, né? Mas aí vamos ver o que ele vai fazer com o remédio. Tentou vender na feirinha. Gente, e a pessoa precisava do remédio, mas tinha outras prioridades, né? Então, o que não falta é gente tentando se aproveitar da gente, né? E Paulo, que foi um grande líder da igreja, que se seguiu a esse momento aqui, ele avisou aos seus discípulos na cidade de Tessalônica, que fica ali onde hoje é a Grécia, sobre esse tipo de atitude. Ele alertou sobre essa atitude, essa tentativa de abuso. Não precisa abrir sua Bíblia, é muito rápido. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Paulo disse para os seus discípulos: quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Preguiçoso aqui não. Paulo disse mais em outra carta, que as viúvas com menos de 60 anos tinham que trabalhar. Deus segurou. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Tinham que trabalhar. Ou se casar novamente, e aí iam trabalhar em casa, né? Então, meus irmãos, essa questão material, ela nos afeta a todos, em todos os momentos. Por isso que a gente tem que estar vigilante, atento ao problema. E vocês acham que o susto que a galera levou com a morte de Ananias e Safira resolveu os problemas materiais daquela igreja? Abra agora sua Bíblia em Atos capítulo 6, avança algumas páginas. Meus irmãos, tem coisa mais horrível do que negar o direito da viúva
e do órfão. Pois era o que estava acontecendo naquela primeira comunidade cristã. Os direitos de um grupo de viúvas, pior, que a motivação em negar o direito daquelas viúvas era por uma questão de preconceito. Porque eram viúvas que não falavam aramaico, que era a língua que eles usavam. Tá? O hebraico era só para parte de leitura bíblica, dos textos da Torá. Tá? O idioma do dia a dia era o aramaico. Mas esses judeus que foram para a diáspora, muitos deles não sabiam falar aramaico, só sabiam falar grego, ou o seu idioma local, pior ainda, que ninguém conhecia. Grego, pelo menos, era o inglês da época, né? Todo mundo conhecia grego. Era um grego simplificado. As viúvas de fala grega estavam sendo discriminadas na hora da distribuição do alimento. Isso não é um ato do Espírito Santo. Isso é um ato da carne. Mas o Espírito Santo agiu. Aí sim. E como ele agiu? Vamos deixar que o texto nos mostre. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. A palavra grega para ministério é diaconia, que também significa serviço. Não é justo negligenciarmos o serviço da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Trocar o ministério da palavra pelo ministério do serviço das mesas. A diaconia da palavra pela diaconia do serviço das mesas. Não há aqui uma hierarquização de ministérios. Não, nós somos os apóstolos, a gente vai só pregar e orar. Não, apóstolo, pô, meu, estou aqui há mais tempo que você, vai para o fim da fila. Não é isso. É que Deus capacita e chama cada um para realizar tarefas diferentes e em momentos diferentes. E aqueles homens, os 12, entenderam que a prioridade da utilização do tempo deles era para orar e ensinar a palavra de Deus. Eles não deveriam colocar o tempo deles a serviço da mesa. Mas como resolver o problema? Tem que resolver o problema. O problema está lá e tem que ser resolvido. E aí eles disseram assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Vocês escolhem as pessoas. Não seremos nós, os 12, que os escolheremos. Vocês vão escolher. Escolham 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. E eles escolheram 7 homens com nomes gregos. Vocês acham que isso é por acaso? Claro que não. Eram justamente as viúvas de fala grega que estavam sendo prejudicadas, e então aquela comunidade entendeu que quem deveria passar a controlar a distribuição dos alimentos eram pessoas da sua etnia, mais próximas, no caso, não etnia, mas idioma, linguagem. Eram judeus da diáspora, mas eram todos hebreus. Aqui, meus irmãos, depois vai ter a entrada de não-judeus na igreja. Daqui a pouquinho, a gente vai chegar lá. Mas nesse momento, a igreja cristã era uma seita judaica. Era só para judeu. Era só para filho de Abraão, seguidor da lei de Moisés. Eles tinham que seguir a lei de Moisés. Eles acreditavam nisso. Isso vai dar muito problema para o futuro, mas aí é outra história. Vamos chegar lá. Vou ler os nomes. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pártenas e Nicolau. Esse Nicolau
sequer judeu étnico era. Ele era um convertido ao judaísmo. Mas ele era judeu convertido. E ele era da cidade de Antioquia, na Síria. A cidade de Antioquia vai ser muito importante para o cristianismo nos momentos que virão a seguir. Eles apresentaram esses homens aos apóstolos, oraram e lhes impuseram as mãos. É o que nós vemos normalmente, a imposição de mãos, ela representa a unção do Espírito. Você passa o Espírito para a pessoa com a imposição de mãos. Mas eles já eram cheios do Espírito, mas ainda assim precisavam ser renovados, como nós precisamos ser constantemente renovados pela presença do Espírito Santo, que ela vai se esvaindo, sabe? Nós, seres humanos, somos falhos. Nós somos como um poço furado. O Senhor vem e derrama o seu Espírito sobre nós, nós recebemos o seu Espírito e ele começa a vazar. E se você não continuar enchendo, você vai ficar seco. Você nem vai conseguir se lembrar como é que era antes. É uma coisa impressionante, por isso que a gente tem que buscar todo dia. Porque senão, vai embora, acaba. Ao imporem as mãos sobre eles, os capacitaram, os reconheceram, e aquele problema, naquele momento, foi resolvido. Graças a Deus. Tanto que, como diz o texto, a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Poxa, esses caras são sérios mesmo, né? Eles tratam bem as pessoas aqui. E um grande número de sacerdotes começou a seguir a fé também. Gente, isso é ato do Espírito. Você converter alguém que é líder de uma outra religião, porque o cristianismo já estava se transformando, ainda não tinha se transformado, mas já estava se afastando do judaísmo. Até hoje existem judeus que creem que Jesus Cristo é o Senhor Jesus. São judeus, eles seguem a lei, eles são judeus, mas eles creem que Jesus Cristo é o Messias. Por isso são chamados judeus messiânicos. Existem, não são muitos. E em Israel eles são muito perseguidos. Não é incrível isso? Parece que nada muda, né? 2000 anos depois eles continuam perseguindo o judeu que acredita em Jesus. Só que aí o clima... Vocês se lembram que eu falei lá em Atos 2,47? Que os cristãos estavam conquistando a simpatia de todo o povo? Espero que você lembre, eu pedi para você se lembrar, né? Mas aconteceu, então estou te lembrando, aconteceu. E foi graças a essa simpatia, esse clima de simpatia, que quando Pedro e João foram presos a primeira vez, o Sinédrio, né, o tribunal superior religioso deles, mas que também tinha poder secular, limitado pelo poder romano, lógico, mas dentro de certo limite tinha lá o seu poder. O Sinédrio ficou com medo de punir Pedro e João. Por quê? Porque eles tinham a simpatia do povo. Eles não queriam comprar uma briga com o povo. E liberaram eles, deram lá uma reprimenda, liberaram, e a gente viu isso no domingo passado. O problema é que, algum tempo depois, surgiu um grupo de judeus, e vamos ver o que eles fizeram. Atos 6, de 8 a 15. É justamente na sequência a escolha dos 7 diáconos, dos 7 ministros das mesas, que um desses escolhidos, vejam, o cara foi escolhido porque estava cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e foi escolhido para servir as mesas. Mas ele não ficava só no serviço das mesas, ele também servia pregando, e Deus o usava para fazer milagres, para chamar a atenção das pessoas para a pregação do Evangelho, exatamente como fez com Pedro. O Espírito tratava Estevão da mesma forma que tratava Pedro, mas ele não era um dos 12. E daí? Quem disse que só os apóstolos tinham o poder de Deus? Aqui está muito claro que não. Ele não era um dos apóstolos, nem falava aramaico, né, provavelmente.
E aí, Atos 6, de 8 a 15, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Olha os atos do Espírito aqui. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Parênteses, um momento histórico aqui, vocês sabem que eu não resisto, né? Cerca de 60 anos antes, 64 a.C., para ser mais exato, o imperador Pompeu, não, ele não era imperador, ele era cônsul. O cônsul Pompeu, ele atacou a região ali de Jerusalém, né, que hoje é chamada de Palestina, na época chamada de Levante, atacou aquela região e conquistou aquela região. E naquela época, quando havia guerras, o vencedor escravizava o vencido. Simples assim. Ou matava ou escravizava, a escolha é sua. Quer ser escravo? Não quero ganhar liberdade. Então, acabou. Vai ser livre e morto. Então, basicamente era o que acontecia. E vários judeus foram levados como escravos para diversas regiões do Império Romano. Uma nova diáspora. Já tinha havido outras antes. Uma atrás da outra, né? O pessoal não toma vergonha na cara, toda hora acontece um problema com eles. O livro de Juízes é cheio dessas coisas, né? Uma geração, está junto com Deus, está tudo dando certo. Aí os filhos não querem mais saber de Deus e começa a dar tudo errado. Aí se lembram de Deus, pedem ajuda, Deus vai, ajuda, recupera o problema, resolve o problema, e aí a geração seguinte já se afasta de novo. Está lá, o livro de Juízes é isso, é uma sequência disso. E por conta desses afastamentos do povo em relação a Deus, chegou uma hora que Deus começou a permitir que eles fossem levados como escravos para a Babilônia, para Nínive e aqui para o Império Romano, como lemos. Então, essa Sinagoga dos Libertos certamente era composta por ex-escravos. Libertos significa ex-escravo. Eram judeus que foram levados como escravos, ou seus pais foram levados como escravos, e eles retornaram para Jerusalém. E retornaram muito radicais. Muito radicais. E aí, eles começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria dele e ao espírito com que ele falava. Então, fizeram com Estevão a mesma coisa que fizeram com Jesus. Eles subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Então eles inventaram mentiras para mudar a opinião do povo. Hoje nós vivemos uma guerra de narrativas. O que é verdade? Verdade é relativa? Não, verdade é verdade. O que é relativo é a narrativa da verdade. Cada um tem a sua, né? Não é cada um tem a sua verdade, não. Cada um tem a sua versão da verdade. A verdade é uma só. Então, ali estava acontecendo uma manipulação daquela população que era favorável aos apóstolos, aos discípulos, porque viam as obras que eles realizavam e gostavam do que estavam vendo. Mas aí vieram com essa mentira, aí mexeu em coisa sagrada, aí ficou demais, e todos acabaram sendo influenciados por aquela narrativa, né? De repente a rede social deles era melhor do que a do outro e tal, a narrativa deles colou melhor do que a do outro, e aí o pessoal prenderam Estevão e o levaram para o tribunal religioso, o Sinédrio. Versículo 13: ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Aí no versículo 15: olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio, ou seja, os juízes ali, os líderes do povo, viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ele estava preocupado? Não. Estevão não
perguntar um negócio. O famoso momento e daí, né? Ah, tá bom, Estevão. Ah, tá. E daí? Você já foi alvo de calúnia? Quem é que já foi alvo de calúnia aqui? Eu já fui. Alguém já mentiu? Mentiu que o teu chefe sobre você para tentar te passar para trás, ou coisa do gênero? É da natureza humana, não é verdade? Como é que você reagiu? Ou como é que você reagiria se você fosse alvo de calúnia? Você provavelmente ficaria com muita raiva, não é verdade? Estevão não ficou com raiva. Estevão estava com o rosto de um anjo. Por quê? O que ele tem que a gente não tem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E aí, cheio do Espírito Santo, como é que ele reagiu à mentira? Ele fez a mesma coisa que Pedro. Ele aproveitou a oportunidade para pregar. E aí, meus irmãos, é o maior capítulo do Novo Testamento. Eu acho que é do Novo Testamento inteiro. É o maior capítulo de Atos, com certeza. 60 versículos. Óbvio que eu não vou ler isso tudo para vocês aqui. Mas eu recomendo com empenho que vocês leiam. Porque Estevão, ele fez um argumento diante do Sinédrio, um espetáculo de argumento. Ele começou em Abraão, passou por Moisés, chegou aos reis, falou do tabernáculo, falou do templo, falou dos profetas e foi costurando a narrativa dele para chegar em Jesus. Como Pedro fez. Este homem que vocês mataram é o Filho de Deus, arrependam-se. Ele fez a mesma coisa, só que Pedro dava aquela contemporizada no final, né? Mas olha só, vocês são responsáveis pela morte dele, mas eu sei, isso foi na ignorância de vocês, dá tempo de se arrepender. Estevão não teve jogo de cintura, ele jogou muito duro. Lá no finalzinho, versículos 51 a 53, ele bate com força aquele pessoal. E aí ficou muito difícil aqueles homens não reagiram. E eles reagiram de uma forma muito intensa. Então, versículo 54 a 60, parte as consequências do discurso de Estevão. O texto bíblico diz a execução de Estevão. Na verdade, foi um linchamento, porque o pessoal ficou tão nervoso com o que ouviu que arrastou o cara para fora. Ele não foi julgado. Não foi. Não houve veredito. E mesmo se houvesse, pela lei romana, os judeus não tinham autoridade para mandar matar ninguém. Então foi um linchamento. Por isso que Jesus foi levado a Pôncio Pilatos. Porque só o magistrado romano tinha autoridade para mandar matar. Era o acordo lá para eles terem um rei fantoche. Arrastaram o cara para fora da cidade e mataram o cara a pedrada. Vamos ler. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus, com o rosto como de um anjo. Atos do Espírito. Só o Espírito Santo pode abrir nossos olhos para nós enxergarmos uma realidade espiritual como essa. Mas ele viu. Só que isso foi a gota d'água. Eles taparam os ouvidos, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas, ou seja, os responsáveis por aquele ato, deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Vamos falar muito dele nos próximos minutos. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. Inclusive, Saulo estava lá, né? Dito isso, adormeceu. Óbvio, morreu, né? Não houve eufemismo. Jesus também fez a mesma coisa. Vocês lembram? Que Jesus na cruz, ele disse: Senhor,
perdoa-lhes pelo que eles estão fazendo, eles não sabem o que estão fazendo. Humanamente falando, eles sabiam sim, estavam matando alguém. Eles eram especialistas nisso. Mas espiritualmente falando, eles eram ignorantes da realidade espiritual que os cercava. E Jesus dispensou sobre eles o perdão. A mesma coisa fez Estevão. E Saulo entrou no gozo desse perdão. Custou muito caro para ele, mas depois a gente vai ver. O que aconteceu, portanto? Martírio. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Agora, essa palavra martírio, ela vem de uma expressão grega, martyrion, que significa testemunho. Então, o martírio meu Deus, Estevão. Sempre que veio Jonatas na minha cabeça. Estevão. O martírio de Estevão foi o testemunho de Estevão. O testemunho dele foi tão impactante, enfureceu de tal maneira aquelas pessoas que elas não conseguiram ouvir aquilo e o mataram. Um outro detalhe interessante, já que eu estou trazendo aqui o dicionário de grego, né? É que o nome Estevão vem do grego Stéphanos, que significa coroado. Nós cantamos aqui, né? Que a gente vai trocar a nossa vida aqui na terra por uma coroa no céu. Olha o nome do cara, coroado. E realmente ele foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a ser coroado com o martírio. Mas ele viu os céus abertos. Ele viu Jesus de pé ao lado do Pai. Ele sofreu? Sofreu. Mas ele não se desesperou. Ele foi coroado pelo seu testemunho. O martírio. E você? Porque é o que nos importa aqui, né? Não conhecer a história de Estevão, Stéphanos. Não. O que nos importa é como ela se aplica à nossa vida. Como é que ela se aplica à sua vida? Qual tem sido o seu testemunho? Depois que você acabou de falar, esquece, não conta comigo não. Eu lá quero morrer apedrejado. Gente, eu sei que estão oferecendo uma versão adocicada, açucarada do cristianismo, em que você é o filho do rei e nada vai acontecer com você, e tudo vai dar certo na sua vida. E não se preocupe que, se você falar com fé, até Deus é obrigado a te atender. Uau! Caraca! Quer dizer que se eu tiver fé, Deus é obrigado a me atender? É. E se não atender? Porque você não teve fé. A culpa é tua. Fácil. Gente, isso é heresia. Isso é heresia. É mentira. Primeiro, isso é mentira. Isso não acontece. Isso não é verdade. Mentira. E uma mentira teológica que se volta contra as pessoas e a sua busca por caminhar segundo a vontade de Deus é chamada de heresia. A gente está cheio de heresia por aí. Porque o próprio Jesus disse para a gente, no Sermão do Monte, não precisa abrir não, são só 2 versículos, as bem-aventuranças, bem-aventurado serão vocês se, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Olha lá, Jesus à direita do Pai. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Portanto, meu irmão, não tenha medo. O Senhor está contigo. Se o Senhor mandar você falar, fale. Pode haver reação? Pode. Pode gerar perseguição? Pode. Mas o Senhor vai cuidar de você. E se Ele permitir que você morra, porque muitos morreram,
pelo seu testemunho. Muitos foram os mártires, das mais variadas formas, ó, nos leões e na arena, com gladiadores. Enfim, vou poupar vocês dos detalhes escabrosos. Essas pessoas sofreram muito, mas elas viram o céu aberto, elas viram Jesus, elas foram coroadas pelo seu martírio, pelo seu testemunho. E Jesus diz mais, né? Ele diz, olha só, no mundo realmente vocês vão passar por aflições, mas tem um bom plano. Eu venci o mundo, lá em João 16, 33. Portanto, os atos do Espírito Santo podem nos levar ao testemunho. Na verdade, a principal função do Espírito Santo é justamente o que lemos em Atos 1:8, versículo chefe, carro-chefe da série toda. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Se isso vai causar dano à sua vida, prejuízo material ou até mesmo físico, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. É o Senhor quem vai cuidar de você, não sou eu. Eu estou correndo tanto risco quanto você, mas o Senhor garantiu que deveríamos ter ânimo, porque Ele estaria conosco. Então, por isso é que eu te pergunto, você está desanimado? Está desanimado? Ninguém está desanimado, só eu. Se você está desanimado, se você está com receio de se envolver com esse negócio de testemunhar e sofrer perseguição, você sabe que precisa fazer isso, você sabe que o Espírito Santo tem muito mais para te dar do que você para dar para Ele, mas você está com medo, natural, todo mundo tem medo, mas o verdadeiro amor não se afala o medo. Portanto, se você ama a Deus, vamos orar. Vamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, para que Ele tire o medo do nosso coração. Ele substitua o medo por intrepidez, por coragem, para pregar a mensagem da salvação pela graça de Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Vamos orar para que Deus nos encha do seu poder e possamos testemunhar.